Você conhece um benefício que se chama Amparo do Idoso? É um benefício que tem um valor de um salário mínimo para um grupo específico de idosos. Me mandaram aqui perguntando sobre esse benefício, eu dei uma pesquisada e é verdade, ele existe. No vídeo eu vou explicar hoje para quem ele é destinado, qual é o valor, na verdade o valor eu já falei, né? Um salário mínimo que hoje está em R$ 1.412 e como solicitar esse amparo ao idoso. Esse amparo é destinado para aqueles idosos que não contribuíram com o INSS. Então, na época em que trabalhava e tal, por algum motivo não fizeram as suas contribuições e aí com isso não tem condições de se aposentar pelo INSS. Esse benefício também atende pessoas ou famílias que têm uma pessoa com deficiência na casa que não tem condições de trabalhar para ajudar no sustento dessas famílias, tá? Se inscreva aqui no canal, ative as notificações, dê um like nesse vídeo que eu vou ensinar para você todos os detalhes para você conseguir esse amparo ao idoso, que também serve para as pessoas com deficiência e também falar para qual grupo que ele se destina. Vamos lá, um amparo ao idoso e às pessoas com deficiência física foi estabelecido em 1993 pela Lei Orgânica de Assistência Social, que é o LOAS. Então já tem aí já tem 31 anos. E o seu propósito fundamental é garantir um mínimo de dignidade e sustento a esse segmento da população. Embora seja um recurso de extrema importância nos dias de hoje, muitas pessoas desconhecem sua existência, enquanto outras têm dúvidas sobre o seu funcionamento. No Brasil, é fundamental garantir que idosos tenham acesso aos recursos e apoios necessários para uma vida digna, confortável. Sendo assim, o Amparo ao Idoso de 2024 é também conhecido como o Benefício de Prestação Continuada, que é o BPC, que todo mundo sabe que é uma importante ferramenta de proteção social. Então, nesse vídeo, nós vamos explorar o que é esse amparo, o que é o BPC, como funciona o processo de solicitação e a importância de talvez você contar com o auxílio de um advogado, caso você tenha dificuldade de pedir por conta própria, mas é muito simples. Vamos lá, o que é o amparo ao idoso? A assistência aos idosos, conhecida como benefício da prestação continuada, que tem a sigla BPC, se difere da aposentadoria e do auxílio-doença, não sendo um benefício do Instituto Nacional do Seguro Social. É, na verdade, uma forma de assistência social estabelecida pela LOAS, portanto, não requer contribuições previdenciárias para ser concedido. Muitas pessoas confundem, apesar de que o pagamento é feito através do INSS, a solicitação é feita também através do INSS, mas o amparo ao idoso ou o BPC não é uma aposentadoria. O amparo ao idoso é um benefício oferecido pelo INSS para pessoas com 65 anos ou mais que vivem em situação de vulnerabilidade econômica. Então, apesar de que no Brasil, a partir dos 60 anos, a pessoa já é considerada idosa, o BPC, ou o amparo ao idoso, só é permitido, só é direcionado para pessoas idosas com idade superior a 65 anos de idade. Esse benefício tem o objetivo de garantir uma renda mínima para que o idoso possa suprir suas necessidades básicas, como alimentação, moradia e cuidados com a saúde. Quem tem direito a esse benefício? O BPC-LOAS é a sigla do Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. Trata-se de um amparo ao idoso previsto na legislação brasileira. Para ter direito a esse benefício, o idoso precisa comprovar que não possui meios de prover a sua própria subsistência, nem tem como ser provido pela sua própria família. Para ser elegível ao benefício é necessário, como eu disse, ter mais de 65 anos e comprovar uma necessidade aí de pobreza. Pessoas com deficiência também podem solicitar o benefício, desde que comprovem a sua incapacidade de integração na sociedade. Como solicitar o amparo ao idoso? Eu vou falar sobre a questão financeira, tá? Qual o limite de renda para você solicitar esse amparo ao idoso ou o BPC. Mas como solicitar o amparo ao idoso 2024? Os requisitos para a obtenção do benefício são claros: ter idade mínima de 65 anos de idade e comprovação da situação de pobreza e necessidade. No caso de portadores de deficiência, é necessário que a deficiência impeça sua participação plena na sociedade
ou seja, que te impeça completamente de trabalhar. Você pode solicitar assistência pessoalmente, indo ao Centro de Referência e Assistência Social, que é o CRAS mais próximo da sua casa, ou então através de um representante legal, caso a pessoa seja deficiente ou algum idoso que esteja incapacitado de ir pessoalmente, presencialmente ao CRAS. Sendo assim, o solicitante deve fornecer pessoalmente documentação comprovando a identidade, a residência, situação financeira e, se necessário, laudos médicos que atestem a condição de saúde. Para solicitar o amparo ao idoso 2024, é necessário comparecer depois de passar pelo CRAS e fazer ali o seu CAD único, é necessário comparecer a uma agência do INSS ou realizar esse pedido através do site meuinss.gov.br ou através do aplicativo Meu INSS. Portanto, no momento da solicitação, é necessário apresentar documentos que comprovem a idade do requerente, resumindo aqui, como RG e CPF, além de documentos que atestem a condição de vulnerabilidade econômica, como comprovante de renda e declaração de hipossuficiência. No caso do BPC, gente, a renda familiar não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo, tá? 1/4 do salário mínimo. Funcionamento do benefício Amparo ao Idoso em 2024. O benefício concede o valor de um salário mínimo, que atualmente está em R$ 1.412, sem incluir o 13º ou pensão por morte aos dependentes. Então, uma grande diferença do BPC é que ele não dá direito, assim como a aposentadoria, ao 13º salário e também não pode ser transferido com uma pensão no caso de morte. E outra coisa, caso esse idoso, alguém, ou ele comece a trabalhar, ou alguém na família consiga um emprego e aumente a renda, ultrapasse a renda mínima, essa pessoa perde também o seu benefício da prestação continuada, que é o BPC. Então, o benefício ele é vitalício, mas passa por revisão a cada 2 anos para garantir que o beneficiário ainda atenda aos requisitos. Como assim é vitalício, mas pode perder? É vitalício desde que você, para o resto da vida, esteja atento aí às exigências ou atenda essas exigências. Se você estiver atendendo a essas exigências, você pode receber aí enquanto houver vida. Mas um detalhe importante, que eu já gravei vídeo sobre isso, é que a ministra do Desenvolvimento e Planejamento, Simone Tebet, está de olho nos BPCs, ou seja, o governo já anunciou um corte em massa, um pente fino violento para cortar possíveis fraudes no BPC. E com isso, gente, muitas pessoas que esquecem de fazer a sua atualização lá no CRAS, do seu CAD único, acabam também perdendo o seu benefício aí de forma indevida. Por isso é importante que você tenha sempre certeza de que o seu cadastro único está atualizado. Se você tiver dúvida, você pode procurar o CRAS mais próximo da sua casa. Então, resumindo a notícia, o Amparo ao Idoso 2024, também conhecido como BPC, é um benefício social assistencial do governo federal destinado para pessoas ou famílias que têm um idoso com mais de 65 anos de idade ou uma pessoa com deficiência que não tenha condições de trabalhar, que estejam inscritos no CAD único. Para inscrever, você pode procurar o CRAS mais perto da sua casa e que tenha aí uma renda familiar de no máximo 1/4 do salário mínimo, tá bom? Esse é o nosso vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, manda nos comentários que eu gravo novos vídeos para tirar essas dúvidas para vocês, tá bom? Obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.